O voto no Brasil é obrigatório. Em boa parte das democracias representativas, o exercício desse direito é facultativo. Aqui na Câmara, existem 17 projetos que propõem o fim dessa obrigação. Entre eles, a possibilidade de se realizar um plebiscito para decidir o assunto. O tema é polêmico e divide líderes políticos e especialistas. Mas até que ponto o voto obrigatório influencia o interesse do cidadão nas eleições? É a pergunta que eu faço ao deputado Dr. Ubiali, do PSB de São Paulo. Muito obrigada pela presença, deputado. Então, até que ponto você acredita que influencia em ter mais interesse ou ter menos interesse para as eleições, já que é obrigado a votar? Olha, eu acho que aumenta o interesse. Eu acho que enquanto o nosso país não tiver uma educação de melhor qualidade, enquanto nós não tivermos na escola a discussão da política, mas na política não no sentido pejorativo. Hoje o professor usa a política dentro da escola, mas quase sempre só para crítica. Ele não diz o que faz um deputado, o que faz um vereador, o que faz um senador. Há uma confusão total. Eu estive conversando com alunos da GV, que é uma das escolas onde saem as maiores lideranças empresariais do país, lá de São Paulo, e fiquei abismado de ver o total desconhecimento e desinteresse em política daqueles jovens que são quase sempre gênios das finanças e que vão ter os melhores empregos desse país. Não surpreso só com isso, conversei com algumas pessoas do ITA e uma moça, fiquei extremamente surpresa, ela tinha passado em 5 vestibulares federais, um deles em Santa Catarina, em primeiro lugar, e faz o ITA hoje, e ela me fez perguntas sobre política que, para mim, seria coisa do primeiro ano, segundo ano de escola primária. Então, a elite pensante do país não está preparado para a política. Então, a eleição obrigatória, o fato de obrigar a votar, pelo menos em um momento, a cada 2 anos, a pessoa é obrigada a pensar em política. E democracia não se faz só na teoria, é preciso vivenciar. E a eleição é um momento de vivenciar essa democracia. Eu chamaria que a eleição a festa da democracia. Política é uma coisa que não se faz, se vive a política, mas a eleição faz com que a pessoa tenha, num determinado momento da vida, a obrigatoriedade tenha que pensar sobre isso. Mas, deputado, olha só, são 27 partidos a gente tem hoje. São mais de 5 mil municípios. São 348 mil candidatos a vereador nessas eleições. Só no Rio de Janeiro, eu fiz a pesquisa, são 1.224 candidatos a vereador. Em São Paulo, 1.077. É possível conhecer bem um candidato nessas condições para que se possa fazer uma escolha consciente? Eu diria para você que a população quase sempre acerta na escolha que faz. Ela não busca a perfeição, ela busca um representante para o seu segmento, para os seus interesses. E também reconhece em algumas pessoas aqueles líderes que têm bandeiras verdadeiras e que na sua bandeira tenta realizar o trabalho que acredita que seja melhor para o país e não para si. Naturalmente, há aqueles que votam porque receberam algum benefício imediato, seja uma cesta básica, seja um pagamento de alguma conta, que ainda existe no nosso país. Quem disser que isso não existe, não é verdade, existe sim isso. Agora, esses também vão ser representados, porque se eles votam segundo o atendimento do seu interesse imediato, eles vão ter que, na Câmara de Vereadores, ou na Prefeitura, ou aqui na Câmara dos Deputados, até no Senado, aquelas pessoas que vão estar buscando os seus interesses próprios e imediatos. Então, a Câmara, ela representa realmente a sociedade como um todo. Os defeitos que são vistos nos políticos só existem porque na sociedade ainda tem esses defeitos. Se nós queremos uma sociedade melhor, portanto, políticos melhores, nós temos que voltar a trabalhar com a educação, que hoje, você se surpreenda, quando você faz uma pesquisa qualitativa de quais são os problemas que a população vê, a educação aparece em 7º lugar. Porque quase todo mundo hoje vai à escola. Mas que escola que nós temos? Uma escola de péssima qualidade, em que, por exemplo, política não é discutida, e deveria ser discutida, porque política influencia a vida de todo mundo. Bom, você disse que, na maioria das vezes, o cidadão acerta na sua escolha na hora de dar seu voto, mas não é a impressão que o cidadão tem depois, né? Porque a imagem que ele hoje tem dos políticos e do Congresso Nacional em especial é muito ruim. Né? Essa imagem não é hoje, né? Eu diria que ela sempre foi assim. Hoje ela é só um pouco mais divulgada, até porque as pessoas
só vê no outro os seus próprios defeitos. Então aquela pessoa que depois que votou diz, olha, eu errei o meu voto porque não era assim que eu queria, porque talvez não tenha sido atendido em alguma coisa que ele teria para si próprio. Vou dar um exemplo muito simples. Várias pessoas foram contra a CPMF, outros foram a favor. A maioria dizia que era contra a CPMF porque era um imposto. E falar em diminuir imposto no nosso país é ganhar voto, é ter as pessoas do lado. O nosso país não gosta de pagar imposto. No entanto, o nosso país gosta que o governo resolva todos os problemas, que pague as contas, que dê aposentadoria para quem não pagou durante algum tempo a Previdência. Justo isso. Só que alguém vai ter que pagar imposto para que isso aconteça. E aquela pessoa que votou no deputado ou que votou a favor da CPMF diz assim, mas eu estou aqui pagando o imposto, não sei para onde foi o dinheiro. Ele não preocupa saber se a CPMF ia 40% para a saúde, 40% para a Previdência Social, 20% para o Bolsa Família. No entanto, ele está reclamando do deputado, não é porque o deputado foi ruim para o país, foi ruim para o pensamento da nação, ou até porque o deputado votou a favor ou contra aquilo que ele tinha convicção pessoal de que era bom para o país. Ele é contra porque ele está pagando aquele imposto. Então, na verdade, ele está defendendo só o seu interesse pessoal. É por isso que você ainda tem uma sociedade que reclama muito de políticos de uma forma geral, imaginando que político fosse um ser que não sai da sociedade. Não tem ninguém aqui na Câmara dos Deputados que tenha sido eleito porque comprou, passou num concurso e veio para cá, ou porque comprou o seu título de deputado. Alguém teve que votar, mesmo que ele tenha comprado o voto individualmente do número de pessoas, ele está aqui porque alguém votou nele e colocou ele aqui nesse sentido. Deputado, mas no nosso atual sistema, ainda para a eleição de alguns cargos, lança-se mão do sistema de eleição proporcional, que é uma matemática que usa lá o tal do coeficiente eleitoral, uma matemática que é difícil de ser compreendida pelo cidadão, por boa parte do cidadão. É possível se votar conscientemente e de maneira boa para o país, se o cidadão não dá conta de compreender o sistema eleitoral do seu país? Na verdade, o nosso sistema, ele pressupõe que você está votando no programa do partido. Se o programa do partido é trabalhar com educação de tempo integral, se o programa do partido é distribuir a renda socialmente na proporção da capacidade de cada um, teoricamente, as pessoas que estarão nesse partido estarão defendendo esse programa. Foi por isso que nosso sistema, que é um misto de presidencialismo com parlamentarismo, criou essa figura que nós temos e que é difícil de compreender. Eu mesmo aqui, durante a reforma política, defendi que as pessoas votam no homem, no cidadão, e não no partido. Mas a Constituição é clara nisso, tanto é que o Supremo decidiu a fidelidade partidária baseado nisso, de que você está, quando escolhendo, você está escolhendo um sistema de governo, e dentro desse sistema de governo, o partido tem os melhores daquele sistema. Então, na medida que você compreenda melhor a política, na medida que nós tenhamos mais oportunidade de estar discutindo isso em todas as TVs, não só na TV da Câmara, mas em todo tipo de TV, que a gente esteja falando de política, mas assim, na sua essência, o que é voto distrital, o que não é voto distrital, o que é parlamentarismo, o que é presidencialismo, qual a diferença de um para o outro, você vai ter pessoas que vão começar a entender. Mas a grande verdade nossa é que nós estamos ainda num país em que 60% do cidadão é analfabeto funcional. Ele sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar um texto. Então é muito difícil que o cidadão, de uma forma geral, tenha essa compreensão, ainda mais num sistema confuso que mistura presidencialismo com parlamentarismo. Talvez a melhora da escola e a prática da eleição, a prática de distribuição de renda que acontece na eleição. Eu tenho um amigo meu que diz o seguinte: devia ter eleição todo ano, porque está provado por dados estatísticos que quando você tem eleição há uma maior distribuição de renda. Então, se tivesse todo ano, a distribuição de renda seria melhor. Então, o ato de votar, o ato de ter uma eleição, o ato de se treinar a democracia faz com que haja uma melhora geral de todos, do povo, de uma forma... e, como disse, 4 anos demora para passar, mas passa. E você pode trocar até todo mundo na política. Você pode, eventualmente, se isso fosse a vontade do povo, trocar 100% da Câmara dos Vereadores, 100% da Câmara dos Deputados.
e corrigir aquilo que ele acha que realmente esteja inadequado. Agora, como você vai ter bons políticos, como você vai ter bons representantes aqui na política, se a população diz assim, política não presta, eu não quero participar. Se os bons não participam, quem vai participar? Os maus. Ok, deputado. Muito obrigada por essa conversa aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês de casa também. Até o próximo programa. Tchau.